Curve a sua cabeça. Meu Deus, fala com a gente através desta palavra. Abra o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais. Eu empresto a minha boca. Fala com cada uma dessas pessoas. E você que crê, diga: eu creio. Amém. Amém? Nós vamos falar sobre o poder das suas atitudes, os 3 poderes. Lá em João, capítulo 11, versículo 3, diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Se existe uma coisa poderosa na vida de uma pessoa, é a atitude. Não adianta a pessoa ela falar muito e agir pouco. É como aquela pessoa que diz que ama, mas não casa, que diz que ama, mas trai. Ou seja, com a boca ela fala uma coisa, mas com a atitude ela mostra outra. E se as minhas atitudes elas não acompanham as minhas palavras não valem nada. As minhas palavras não valem nada se elas não acompanharem ou não forem acompanhadas de atitude. É como falar a verdade e viver na mentira. É como falar de honestidade e viver na desonestidade. É como falar de justiça e praticar a injustiça. Com a boca eu digo uma coisa, mas com a minha atitude eu faço outra. Então a atitude ela revela, ela mostra quem é a pessoa. Atitude, comportamento. Há pessoas que a atitude dela cheira mal. E dentro da atitude, a primeira característica ou o primeiro poder é o seguinte: o poder da reação. O poder da reação. Como é que eu reajo diante de uma má notícia? Como é que eu reajo diante de uma negativa? Qual é a minha reação quando algo não vai bem? Ou quando alguma coisa acontece fora do previsto? Eu não esperava por aquilo saiu do planejado. Como que eu reajo? Qual é a minha reação diante dos problemas? Porque a reação de uma pessoa faz toda a diferença. Às vezes a vitória ela não é do mais preparado.
Às vezes o sucesso não é do mais competente. Não. Porque tudo depende da reação. Tudo depende da minha atitude diante da situação que eu estou vivendo. Por exemplo, existem pessoas que diante de um problema, ela se suicidou. Diante de uma crise, ela caiu em depressão. Ela se entregou. Diante de uma perda, ela desabou. Mas existem pessoas que, diante de um problema, ela reagiu de maneira diferente da forma que Deus espera que eu e você reaja. Quer dizer que quando Jesus ele recebe a notícia de que Lázaro está doente, qual foi a reação dele? Foi uma reação negativa? Não, a reação dele foi uma reação de fé. Ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. É exatamente isso que ele espera de nós. Que eu olhe, eu e você, que possamos olhar para a situação que nos sobrevém, para as dificuldades, as lutas, e enxergar dessa maneira: olha, a situação está ruim, mas isso aqui vai cooperar para alguma coisa positiva lá na frente. Olha, eu perdi o emprego, mas isso aqui vai cooperar para o meu bem. Graças a Deus, agora eu vou dar início ao meu projeto, eu vou abrir o meu negócio próprio, eu vou buscar fazer o que eu sempre sonhei. Quer dizer, a pessoa olha para aquela situação e ela faz do limão a limonada. Ela usa aquela situação que era para o mal dela, mas como a reação dela é de fé, ela transforma aquilo que era para ser um caos numa bênção. Ela não olha para o que aconteceu e tem uma reação negativa. Você vê, por exemplo, eu estava falando com uma senhora pela manhã, e a reação dela diante de uma perda foi positiva. De uma outra senhora, não. O marido veio a falecer e ela mandou um recado: eu estou chateada com Deus, avisa o pastor que eu não vou mais na igreja. A outra perdeu o marido, faleceu também. Ela disse: pastor, meu marido está com Jesus, agora eu vou ficar firme para que amanhã eu possa estar com ele também. Você vê, mesmo problema, reações diferentes. Então, às vezes o que faz a diferença não é o que me acontece, mas é como eu reajo diante daquilo que me aconteceu. Qual é a sua reação quando tudo desaba? Qual é a sua reação quando algo dá errado? Qual é a sua reação quando você é contrariado? Como você reage diante de uma negativa? Qual é a sua postura? A postura de Jesus foi essa. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E Jesus, ele não saiu correndo. Ele se demorou ali por alguns dias, até que ele decidiu ir. E quando ele está no meio do caminho, ele fala assim: ó, Lázaro adormeceu, está dormindo, e eu irei lá para despertá-lo.
Só que Jesus estava se referindo não ao sono, mas à morte. Que Jesus ia lá ressuscitá-lo. Porém, olha a reação de Tomé diante daquela palavra. Diz assim: Tomé é o discípulo da incredulidade. É o Tomé, aquele mesmo que disse assim, ó: se eu não ver com os meus olhos, se eu não ver a marca dos pregos nas mãos, nos pés, se eu não colocar minha mão, se eu não ver com os meus olhos, de modo nenhum crerei. Esse mesmo Tomé, o discípulo da incredulidade, ele diz assim: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Quer dizer, olha a reação de Tomé. Essa é a reação de muitas pessoas. Não uma reação de fé, mas uma reação de dúvida, de medo, de incredulidade. Você vê que ele estava com medo da forte perseguição que eles estavam sofrendo. Então, muitas pessoas, diante de determinadas situações, a reação delas, ao invés de ser uma reação de fé, acaba sendo uma reação negativa. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você coloca dentro do barco da sua vida. Porque às vezes essas pessoas, seja com palavras, seja com atitudes, essas pessoas, elas no momento de dificuldade, no momento de tempestade, no momento em que o barco for sacudido, essas pessoas não só poderão pular para fora do barco, como induzir você a fazer a mesma coisa. Quantas pessoas cheias de fé, positivas, determinadas, pessoas aguerridas, pularam para fora do barco, desistiram, desertaram, porque alguém as influenciou, alguém deu uma palavra, ou teve uma reação que influenciou ela, e ela acabou abandonando o barco, abortando o sonho, passou a adotar a mesma atitude, o mesmo comportamento, a mesma reação negativa daquelas pessoas. E normalmente isso é comum, principalmente entre casais, que às vezes o marido é de fé e a mulher não. Às vezes a reação de um é de um jeito, a reação de outro é de outro jeito. Você vê que às vezes tem pessoas que, sabendo a reação do outro, ela muitas vezes até esconde o problema. Ela diz assim: eu vou resolver essa situação sozinho, que fulano não tem cabeça para isso. Eu vou falar para ele vai ficar me enchendo a paciência depois. Ele vai ficar falando isso o mês inteiro. Então deixa eu resolver essa situação antes que ele saiba, porque a reação da pessoa não é uma reação positiva. Agora, olha a reação de Marta. A reação de Tomé foi uma. Olha a reação de Marta, irmã de Lázaro. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor,
Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Olha a reação dela. Quer dizer, ela mandou uma notícia de que o irmão estava doente, o que já não era uma coisa boa. A situação piora quando ele morre, e mesmo assim a reação dela é essa: Senhor, eu creio no Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o Senhor curaria meu irmão, mas agora mesmo morto eu sei que o que o Senhor pedir ao Pai, Ele te concederá. Quer dizer, eu creio. Quer dizer, a reação dela foi uma reação de fé, mesmo que a situação tivesse piorado. Sabe qual que é o problema das pessoas? É que elas se esquecem de quem é Deus. Elas se esquecem do poder que Deus tem. Elas acreditam que em Deus há um limite que não pode ser ultrapassado, que Deus ele vai resolver até um certo ponto, que se a situação passar dali, ele não pode. Mas ela se esquece de que ela não está tratando de um homem, falando de um homem, ela está falando de Deus, que pode fazer qualquer coisa, que pode trazer à existência aquilo que não existe. Então Marta tinha essa visão. A reação dela foi uma reação de uma pessoa de fé. Agora, segundo poder. Primeiro é o poder da reação. Segundo poder é o poder do propósito. O poder do propósito. Isaías 26, no versículo 3, diz assim: e tu conservarás em paz aquele cujo propósito é firme no coração, ou cuja a mente está firme em ti, em outra tradução, porque ele confia em ti. Quer dizer, Deus é com aquele cujo propósito é firme no coração, porque ele confia em ti. Você tem um propósito firme dentro de você? Você é uma pessoa firme no que você faz? Você cumpre aquilo que você fala, aquilo que você promete? Você vê quantas pessoas começaram o ano já quebrando a aliança com quem? Com Deus. Quantas pessoas começam o ano, não, esse ano vai, esse ano eu vou arrebentar, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou me entregar para Deus, esse ano eu vou ser mais determinado, esse ano eu vou terminar as coisas que eu começo. Aí entra o ano, e ela já entra o ano como? Quebrando palavra, quebrando propósito. Quer dizer, uma pessoa que diante de Deus, ela não tem o quê? Ela não tem palavra. São pessoas que têm iniciativa, mas não têm acabativa. Você, eu, nós, você não se sentiria confortável de estar com uma pessoa que quebra palavra, que quebra propósito. Você
não faria negócio com uma pessoa assim. Você não se relacionaria com uma pessoa assim. Uma pessoa que não tem o quê? Não tem palavra. Eu não faria isso. Não faria. Você vê que muitas vezes, quando a pessoa ela quebra uma aliança, ela quebra a palavra dela cai em descrédito, até mesmo num relacionamento. Você pode até perdoar a pessoa, mas o relacionamento dificilmente ele é o mesmo. E às vezes vai um tempo longo, às vezes dura anos para a pessoa reconstruir aquela confiança, aquele afeto, aquele carinho novamente. Tem casal que se perdoaram, continuaram juntos, mas mal conseguem se tocar. E vivem sempre naquela desconfiança, com o pé atrás, porque quebrou-se a confiança, quebrou-se a palavra, quebrou-se o propósito, quebrou-se. E às vezes quebrar é fácil, reconstruir é que é difícil. Quebrar é fácil, reconstruir é que leva anos. Não é fácil isso. Então, se mantenha firme no seu propósito. Você vê que quando você olha, por exemplo, para Sansão, ele tinha um propósito com Deus, mas ele quebrou o propósito dele. Quando ele ficou ali com aquele joguinho com Dalila, e Dalila insistindo muito, na quarta vez ele foi e revelou, quebrou o propósito dele com Deus, e olha o que aconteceu, perdeu a força. Quando você quebra o seu propósito, você perde a força. E olha o que aconteceu com ele, ele foi capturado, teve os seus olhos vazados, e foi amarrado numa coluna, servindo de bobo da corte, de espetáculo, de circo para os filisteus, passando uma humilhação tremenda. Mas por quê? Quebrou o propósito. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas, depois que ela quebrou a aliança, o propósito com Deus, veio a humilhação, veio a vergonha, veio a derrota. E hoje ela está numa situação envergonhada, humilhada, fracassada, destruída, caída, amarrada, presa, que ela quebrou. Deus conhece a pessoa. Você vê, quando Ana, ela faz um propósito com Deus, Deus honrou ela. Por que Deus honrou Ana? Sabe por quê? Porque Deus sabia que Ana ia cumprir o propósito dela com Deus. Sabe por que tem pessoa que ora e Deus não responde? Sabe por que tem pessoa que clama e Deus não atende? Porque Deus sabe que ela fala, mas ela não cumpre. Sabe aquela pessoa, quando ela está numa grande necessidade? Você já deve ter lidado com pessoas assim, que no momento de sufoco, no momento de aperto, aquela pessoa procurou você e diz assim para você: olha, se você me ajudar amanhã eu te ajudo. Olha, se você fizer isso aqui para mim, depois eu vou retribuir. Aí você ajudou aquela pessoa, ela se levantou e depois olhou para você lá embaixo, fingiu que nem te conhecia, como se você nunca tivesse estendido a mão para quem? Aí você olhou e falou: seu miserável, esqueceu de mim, né? Quem já passou por isso? É terrível. Mas tem pessoas que faz a mesma coisa com Deus, só que Deus, diferente dos homens, Deus conhece
a pessoa. Se você fizer uma promessa para mim, eu posso acreditar na tua promessa e cair nela. Se você fizer uma promessa para Deus, Deus não cai não, porque Ele conhece o que está dentro de você. Quando Ana falou para Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar, Deus sabia que realmente ela ia o quê? Ela ia fazer isso. Deus sabia. Por isso Deus deu a ela não só um filho, mas 5. Porque Deus sabia que ela ia cumprir com a palavra dela. Agora, o terceiro poder, a terceira característica, o poder do perdão. Lá em Mateus 18, 21, Pedro, aproximando-se de Jesus, dele diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Você vê que ele já veio com a resposta, como quem diz assim: até 7 dá, é razoável. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, indicando que ele tinha que estar disposto a perdoar quantas vezes necessário for. Perdão, ele te liberta. Não pensa você que o perdão, ele não interfere na vida financeira, porque ele interfere não só na sua vida financeira, mas ele interfere em todas as áreas da sua vida. Inclusive há estudos que são realizados e que comprovam que muitas pessoas que sofrem de doenças como câncer e doenças psicossomáticas, ou aquelas que não são diagnosticadas, que elas se originam, elas dão origem da mágoa. Elas dão origem da mágoa, da falta de perdão, que muitas vezes a pessoa não quer dar. Eu quero lançar um desafio aqui com você, porque há pessoas que depois que ela liberou perdão, a vida dela alavancou. Tem gente que depois que ela liberou perdão, a vida dela decolou. Tem gente que enquanto ela guardou mágoa no coração, a vida dela foi como se amarrasse uma âncora nos pés dela. Tem gente que o ex-patrão mandou ela embora e até hoje ela tem mágoa dele. Nunca mais a vida profissional dela foi a mesma. Nunca mais. Viveu de empresa, um bico aqui, um bico acolá, mas não conseguiu decolar na vida por causa da mágoa no coração. Então libera perdão, se livra desse cárcere emocional, dessa prisão espiritual que te prende, que te amarra, que impede você de prosperar, que causa esse peso para baixo, que puxa você para baixo e não deixa você subir. É mágoa. Então se livra desse sentimento, tira isso para fora, e você vai ver que isso vai mudar a sua vida completamente. Então, primeira coisa, reação. Primeiro poder, como você reage diante dos problemas. Segundo poder que nós falamos aqui. Qual é o segundo poder? É o propósito.
é você ter palavra, é você ter um propósito firme, você tem iniciativa e tem acabativa, você completa, você termina aquilo que você promete, aquilo que você fala. E terceiro, o poder do perdão. Pratique isso e você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. Perdão cura. Sabe aquele remédio ruim? Fala aí um remédio ruim. Chá de macaé. Que mais? Bezetacil. Já tomou bezetacil? Eu tomei uma vez, porque com as duas pernas travadas, duras. Parecia que as pernas iam cair. Não é assim? Mas resolve. Então tem coisas que a gente não quer tomar. Tem remédios que é ruim, mas resolve. E o perdão é um deles. Você não quer dar, você não quer liberar. Mas quando você faz isso, isso cura a sua alma. Isso cura a sua vida, que é uma maravilha.